Hoje, mais uma vez, falando de vacinação contra a Covid-19. A vacinação começou em praticamente todo o Brasil. São 8 milhões de doses liberadas pela Anvisa para aplicação emergencial de 2 tipos de vacinas. E a gente recebe aqui no estúdio, mais uma vez, Dr. Paulo Zanotto, virologista. Dr. Paulo, a grande discussão é em relação às ressalvas feitas pela Anvisa. Eu quero saber, então, a avaliação do senhor sobre a aprovação com tantas ressalvas e grupos prioritários, os idosos, por exemplo, eles estão representados nos testes? Muita gente tem dito, mas espera aí, vamos dar as vacinas para os idosos, eles praticamente não foram testados nesses testes preliminares, fase 3 também não, gestantes também não. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Toda essa fase de certificação, entre aspas, foi feita de maneira muito rápida. E, num certo sentido, você fazendo em fase 3, usando pessoas de uma certa idade, é porque você está querendo ver resposta em pessoas que ainda não estão imunossenescentes e assim por diante. Então, eu acho que o ideal seria a gente ter tido tempo para desenvolver isso em longo prazo. Como a gente não teve esse tempo, tudo começou em janeiro, está tudo em todas as fases estão muito curtas. Então é normal você não cobrir várias coisas. Então as ressalvas sendo feitas, todas estão sendo feitas, são em função da consciência que se tem da limitação de tempo de desenvolvimento. Mas a gente tem que sempre lembrar que uma vacina é sempre melhor para um idoso com comorbidade, qualquer vacina, entre aspas, é melhor do que o vírus, quando ele for agravar. Se uma pessoa tiver uma infecção e mover para um quadro mais grave e ele tiver uma comorbidade, a chance dele morrer é muito alta. Então, nesse caso, uma vacina, mesmo desenvolvida muito rapidamente, como essa vacina, por exemplo, que está sendo feita aqui em São Paulo, vai ser usada em São Paulo, essa vacina do vírus inativado, geralmente é a plataforma vacinal quase que imediata para qualquer nova virose. Fizeram isso para a encefalite japonesa, para a Zika. A gente trabalhou com essa plataforma durante a crise. Estava acontecendo surto de Zika aqui no Brasil. E o pessoal estava desenvolvendo aqui no Butantan uma vacina de vírus inativado de Zika, a mesma coisa, colegas nossos lá em Harvard fazendo a mesma coisa. Ou seja, é uma vacina que é rápida e ela deveria funcionar porque funciona para praticamente todos os vírus que a gente tenta. O problema dessa vacina é que, infelizmente, ela não gera o que a gente chama de IgA, que é um anticorpo que você produz mucosal, porque você vai colocar isso muscular, dentro do músculo da pessoa. E o IgA, seria muito bom a gente ter produção de IgA para evitar o modo mais normal de infecção por esse vírus, que é aspirar ele e ele prender na nossa mucosa respiratória. Então, essa vacina, apesar de ela ser rápida de fazer, ser uma vacina que geralmente funciona para quase todos os patógenos que foi utilizada, ela tem esse problema de não gerar o IgA. Mas isso a gente tem que... Que é o melhor anticorpo, digamos assim. Seria o melhor, seria muito importante para fechar a cadeia de transmissão, porque o IgA, você tem o IgA aqui nessa parte, e também você pode, na hora que você for defecar o vírus, ele está defecado e neutralizado por anticorpos que você está gerando. Então, por exemplo, esse componente de transmissão oral-fecal do coronavírus, que a gente sabe isso desde do nosso entendimento que a gente tem com os coronavírus de morcego, por exemplo, na natureza, isso daí a gente não vai ter esses 2 elos da cadeia bloqueados. Então você vai ter uma proteção interna, você vai ter algum anticorpo contra o vírus na hora que ele infectou a sua mucosa e faz agora e entra no seu sistema. Só para a gente entender então um pouco melhor. Então o que o senhor está dizendo é que a vacina vai barrar a doença, mas não a transmissão, é isso? Ou não vai combater logo no início? Então, é mais ou menos o que a Amanda está dizendo. É uma coisa assim, a gente pode imaginar, isso é um problema que, inclusive, vocês estão vendo agora na imprensa, a OMS, hoje teve uma declaração de uma pessoa na OMS muito importante, com medo do fato da vacina não conter transmissão viral. Mas isso ainda está sendo aferido e estudado, isso demanda mais tempo. Mas ela está falando isso baseado nesse entendimento do que eu falei aqui. Ela sabe que como a maior parte dessas vacinas, você está jogando a vacina dentro do organismo da pessoa, portanto você não está... A gotinha que salva do Sabin, você pingava o vírus atenuado na boca da criança, ele ia fazer uma infecção na mucosa, ia gerar o IgA. Então aquela vacina era maravilhosa por causa disso, porque depois a criança produzia uma quantidade enorme de vírus neutralizados e anticorpos, e inclusive
essa infecção na comunidade pelo vírus atenuado servia também para revacinar a população. Mas, de qualquer forma, essa vacina, ela breca as internações, as hospitalizações, quer dizer, evita, na maioria dos casos, que a doença se agrave. Eu acho que é mais por aí. Esse é o objetivo agora, Eu né? acho que é por aí. Você está tentando evitar o agravamento, porque esse componente de agravamento é o que detona os sistemas de saúde. E é o que mata as pessoas, né? Então, quer dizer, as pessoas vão viver, elas podem até ter a Covid, podem até adoecer, mas elas vão sobreviver e elas não vão sobrecarregar o sistema de saúde. Você vê que tanto a Pfizer como a Moderna tiveram nos ensaios clínicos de fase 3 resultados interessantíssimos. O primeiro desfecho, que é você não ser infectado, era 92%. O segundo desfecho, que é você não agravar, 98% das pessoas não agravou. Mesmo com o número reduzido. Né? Ou seja, são vacinas que estão fazendo essa função importante de tentar reduzir letalidade e agravamento. A questão da transmissão é uma questão muito complicada, mas a gente esperaria uma vacina que produza IgA para que isso fosse, digamos assim, mais confiável, talvez.